eu não podia deixar, vamos testar esse formato hoje com mais pauta, e eu não podia deixar de falar com vocês sobre um assunto que aconteceu no final da semana passada, vocês devem ter visto, que foi o ministro da Defesa do Brasil, ministro da Defesa do Lula, aquele que, para quem os generais têm que prestar continência, José Múcio, que cometeu um dos maiores sincericídios, digamos assim, do governo Lula até agora, e ele basicamente assumiu, escancarou o caráter antissemita do governo federal. O que disse especificamente o ministro da Defesa? Vamos recapitular. Diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos... Em primeiro lugar, a separação, né? Venceram os judeus. Venceu Israel, que é um país, ou venceram os judeus, que é uma etnia / grupo religioso? Venceram os judeus. Os políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não pudemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles já haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço? Quero ver um exemplo, mas será que talvez eu tivesse razão, então, ministro, sobre o que eu discutia sobre as reuniões do alto comando do Exército? Será? Será que eu dei o nome certo dos generais? Todos se arrumaram no governo Lula? Um é comandante do Exército, o outro foi para a Polpex, o outro é chefe de Estado-Maior, o outro não sei o quê. Todo mundo de vida boa? Será? Porque a gente sabe que essa palavra golpe é uma grande mentira. Aliás, eu deveria ter colocado na pauta um vídeo. É que tadinho do Silas Malafaia, tá sem moral, né? Mas o Silas Malafaia respondendo ao Josias de Souza, a melhor resposta que eu vi até agora é esse negócio de golpe. Josias de Souza, vocês lembram, né? Eu estreiei o 3 em 1 debatendo com ele. Deu um mês e meio, ele resolveu se aposentar. Eu descobri depois que estava no UOL, que eu sempre digo que é uma espécie de cemitério dos elefantes dos jornalistas militantes, né? Quando os jornalistas militantes já estão em crescimento, eles vão para o UOL. Acho que a Thaís Oyama tinha ido para lá também, não sei se ainda está. É o UOL e TV Cultura, ali bancado pelo Tarcísio hoje em dia. Mas o Josias de Souza não aguentou ficar 2 meses com alguém confrontando as mentiras dele. E ele repete a minuta do golpe. Minuta de golpe? Aí o Silas Malafaia vira para ele e fala: que minuta de golpe é essa? Essa é uma das grandes fake news da imprensa, que foi parida pelo Globo. Fake news porque são minutas que estavam sendo cogitadas falando de GLO e de estado de sítio. 2 dispositivos constitucionais. O segundo, inclusive, precisando de autorização. Aliás, de certa forma, os 2, você precisa de autorização do Congresso. Então, do que você está falando? Que minuta de golpe é esse? Golpe de cumprimento da Constituição? Cogitação de ver se são aplicáveis 2 dispositivos da Constituição? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. O que a gente sabe é que os generais não quiseram fazer nada, nem garantir a Constituição. E o Zé Múcio está falando isso agora. Então,
para a população isso é muito interessante. Os generais são ele diz que são debitados de 64. A população debita ou acredita? Vocês respondam no chat. Os militares devem ser creditados em relação a 1964, a ter impedido que o comunismo se instalasse no Brasil, ou devem ser debitados? Ou seja, 64 é mérito dos militares ou demérito? Vocês respondam no chat. E aí ele inverte a história, ele fala, não, os militares que foram debitados por 64 deveriam ser creditados por 2022. A população faz a versão inversa. Fala, ora, os militares que foram creditados por 64 agora são debitados por 2022. Debitados por 2022, não por golpe. Não por golpe, mas por, assim como 64 foi um contragolpe, 2022 era um contragolpe mais preciso ainda, porque era pela manutenção da Constituição e nunca vi nenhuma cogitação de junta militar assumir o poder, ou de qualquer general assumir o poder. O que tinha cogitado, tá aí, as minutas que vocês têm são, que já circulavam até na internet, né? A gente brinca, minuta do Google, estado de sítio e garantia de lei da ordem. Mas o Múcio diz, não, a população debitada, creditada, tá, ao contrário, ele está igual livro de contabilidade. Os sinais estão trocados. Diplomático, nós temos uma munição aqui do Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Vocês sabem que eu não distorço as frases que eu comento, né? O que o José Múcio disse? A questão diplomática interfere na defesa. Até aí, tudo bem, de fato interfere, né? Os Estados Unidos usam uma abordagem que eu acho interessante, que é a tal da DIME, né? Que toda a política externa americana se baseia nesse DIME, que são diplomacia, informação, parte militar e econômica. Então, a doutrina DIME integra todas essas 4 frentes para a ação da política externa americana, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando sobre a interferência no nosso processo de liberdade de expressão. Mas o problema é como ele continua. Houve agora uma concorrência, uma licitação e venderam os judeus, o povo de Israel. Primeiro que não tem só judeu em Israel, ministro Múcio. Israel é uma sociedade bastante diversa, com participação árabe, com participação de minorias. Israel não são só os judeus. Você pode ser israelita e não ser judeu. E você pode ser judeu e optar por não ser israelita, inclusive. Então, judeu é judeu, Israel é Israel. Mas veja o seguinte, mas por questão da guerra do Hamas, os grupos políticos, que grupos políticos são esses? Nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Ele tentou dar para o segundo colocado, né? O TCU não permitiu dar ao segundo colocado, nós estamos aguardando essas questões passem para que a gente possa se defender. Vocês imaginam, vejam a quantidade de gente que pintou o Bolsonaro como nazista. E agora a gente está vendo uma frase que poderia muito bem ter saído da boca do Albert Speer. Albert Speer, para quem não sabe, foi ministro da produção de guerra da Alemanha nazista. Os judeus ganharam uma licitação e nós não podemos dar uma licitação para os judeus. Você imagina um troço desse saindo da boca do Bolsonaro, de um ministro Bolsonaro? A licitação que o Zé Múcio está se referindo é a compra de 36 veículos blindados israelenses de uma empresa israelense, Elbit Systems. E a Elbit Systems foi lá, participou da licitação, tinha o melhor produto, venceu R$1 bilhão em abril, e desde então o processo está parado. E agora a gente sabe que o que está acontecendo é um boicote aos judeus.
se chamavam Bolsonaro de nazista. Ora, eu vou dizer para vocês, quem faz boicote aos judeus é aquele cara do bigodinho engraçado. Porque, além de parar o processo vencido pela Elbit System, o governo ainda tentou dar um chapéu na empresa e dar a licitação para uma empresa que ficou em segundo lugar. E, segundo eles, por causa do Hamas. Ou seja, um grupo terrorista ditando a política externa do Brasil. Parabéns a todos os militares envolvidos. Débito para vocês. Débito para vocês. Que permitiram que a nossa nação se tornasse uma nação com política externa nazista orientado por um grupo terrorista. Continência. Que loucura! Se fosse uma empresa de não-judeus, você tinha tido a compra sem problema nenhum, tudo normal. Não, se fosse não-judeu, estava tudo certo. Mas isso é livro-texto de governo nazista. E ele ainda diz por causa do Hamas, um grupo terrorista, meu Deus do céu. Agora, os judeus não são indefesos. E aí, no caso, os judeus mesmo, porque a União Internacional, não só porque se percebeu que, por razões ideológicas, o governo federal prefere não investir na defesa do território nacional, o que é uma percepção interessante, né? Mas também porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos surpreendeu a todo mundo e 2 dias depois anunciou uma investigação sobre a famosa aquisição dos 36 caças Gripen pelo Brasil em 2014. Não sei se vocês lembram disso. E eu gosto de equipamento militar, acompanho como curioso, e eu acho o Gripen puta caça. Mas os Estados Unidos decidem investigar Gripen após Lula barrar judeus. Não necessariamente uma coisa em consequência da outra, justiça seja feita, mas tem que ficar claro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não abre investigação desse tipo contra uma nação amiga, em tese, por nada. Se eles pediram explicações para a Saab, é porque eles acham que tem alguma coisa nessa história. E assim, vamos lá. O governo 2014, né, era o governo Dilma. O governo Dilma e Lula e do PT roubaram em todas as licitações da Petrobras, em todas de fundos de pensão, em todas, roubaram em tudo. Todas as obras. Eu não sei se a presunção da inocência aqui, não do ponto de vista da justiça e do devido processo legal, mas do ponto de vista de opinião pública, eu não sei se cabe aqui uma presunção da inocência. Bom, e aí as pessoas, eu digo que não necessariamente, apesar de ter acontecido antes, não necessariamente foi por conta das declarações antissemitas nazistas do ministro Múcio, mas nós temos 3 possíveis explicações para uma coisa ter acontecido depois da outra. A primeira é que foi tudo uma grande coincidência, foi tudo uma investigação que já estava concluída, etc, etc. Essa é talvez a hipótese menos provável. A segunda é que o ministro Múcio deixou claro que o Brasil sabotou a indústria armamentista por questões ideológicas do governo federal, deixando de dar andamento a uma licitação bilionária. E caso você não saiba, mexer com a indústria armamentista, sobretudo quando você tem interesse americano envolvido, é comprar uma briga gigantesca com algumas das empresas que têm maior influência no governo dos Estados Unidos, seja republicano, seja democrata. Então, assim, se o PT e o Múcio estavam agindo assim em relação a boicotando uma empresa por razões ideológicas, uma empresa israelense, já que é um governo tão anti-americano, será que não boicotaram também
acho que é Lockheed Martin, americana, por razões ideológicas. Será que tem propina? Será que não tem propina? A terceira alternativa é isso, é que o Múcio, ao cometer esse sincericídio de admitir que o governo Lula é antissemita e apoia o terrorismo, algo que nós já sabíamos no Brasil, mexeu com uma cacetada de judeus, e os caras simplesmente são muito poderosos nos Estados Unidos, na Europa, uma comunidade muito unida, né? Por isso que eles existem. E qual é a hipótese correta, eu não sei, mas você pode ter certeza que essa história não vai parar por aqui e vai ser muito interessante ver o andamento dessa investigação, principalmente porque ela tem um componente. Ela já aconteceu dentro do Brasil e foi arquivada pelo STF. Por quem? Se eu não me engano, Lewandowski, atual ministro da Justiça do Lula.